ver então aqui na palavra aquilo que Deus me trouxe ao meu coração sobre a siembra. A semente é o ato de reconhecimento que Deus está no controle de tudo na nossa vida. Veja bem, deixa eu dizer para você, você só pode ter semente, quer dizer, dinheiro para semear numa terra boa, se o Senhor lhe deu. Porque ele não diz lá em 2 Coríntios 8, o Senhor dá semente ao que? Então, você precisa que Deus lhe dê a semente para semear. Aqui nós sempre falamos que as pessoas que chegam aqui de primeira mão, elas não têm que se ocupar muito com isso. Ela tem que se ocupar com a palavra. Lógico, se ela já está ouvindo a palavra já há tempo, pelo WhatsApp, ou o blog, né, ou pelo YouTube, então ela já se alimentou bem, o que acontece? Ela agora pode semear porque ela entendeu. Porque essa graça, sem entender, não é bom semear. Tem que entender primeiro para depois semear. Por quê? Porque ao semear a pessoa diz, agora eu já dei, oh Deus, então me abençoa nisso, me abençoa naquilo, não é assim que as pessoas falam? No sistema, não é assim? Oh Deus, eu dei o meu dinheiro, dei lá 5 mil, 10 mil, 20 mil, agora Deus me abençoe. Ué, peraí. Essa é a contramão do sistema, nessa questão também de dízimo e oferta. Essa é uma questão de contramão, porque não pode ser visto dessa forma. Você só pode semear se você já se sentir o quê? Abençoado com todas as bênçãos. Porque aí você tem a visão correta do agricultor. E não vai ficar naquela cobrança, porque você não pode cobrar nada de Deus. Deus te deve alguma coisa? Deus deve a alguém alguma coisa? Que isso, que absurdo é isso? Se deve, você tem que cobrar. E no sistema deve por quê? Porque o Deus que está lá não é o Deus de Abraão, não é o Deus de Jacó, não é o Deus de Isaac, não é, é o Deus dos homens. Então tem que se cobrar mesmo, porque pede e não recebe, e quando não recebe tem que cobrar. Eu paguei, eu dei meu dízimo, ó Senhor, paguei meu dízimo, não é assim? Então me dá agora meu. O Senhor falou que se eu pagar o meu dízimo, janelas dos céus vão se abrir e bênçãos sem medida vão ser derramadas em mim. Não é assim, Malaquias? Malaquias 3 é isso. Então o que acontece? É um Deus que não atua mais naquela época. Agora é graça. Graça ele já te abençoou. Porque aconteceu com Abraão. E Abraão semeou, deu o seu dízimo, por quê? Porque recebeu a bênção antes. No sistema não é assim? Dá seu dízimo, irmão, agora vamos orar. Levanta seu dízimo, seu envelope, levanta aí bem alto, porque Deus vai ver. Né? Põe mais alto, irmão. Não é o Deus que está vendo, não, é o pastor que está vendo. Bem alto, ô irmão, você aí de trás, por que você não levantou a mão? Põe a mão no bolso aí, põe o envelope, levanta a mão, rapaz, Deus está olhando para você. Deus. Enganador, covarde, ladrão. Então o que acontece? Nós não, abençoado. E eles aí, após aquilo, aí faz a oração, Deus abençoa. Aí então a pessoa vai com aquela falsa promessa que Deus vai dar alguma coisa, porque aquele impostor ali na frente falou que Deus vai fazer. Deus não obedece ninguém, porque Deus não te deve nada, nem a você e nem a mim. Deus não te deve nada, Ele já te abençoou com todas as bênçãos, não te deve nada. Está quitado. Jesus veio, quitou a dívida que era contra nós, ele quitou. Acabou. Então nós não estamos devendo mais nada. E nem Deus deve mais nada para você. Aí o que acontece? Quando você recebe a bênção, então agora você se sente uma pessoa madura, com a mente limpa, tranquilo, vai como agricultor e semeia.
Aí é mente de agricultor. Ele sabe que se ele semear, ele vai colher. E ele sabe que se ele não semear, ele não vai colher. Simplesmente isso, mais nada. É simples, um colhendo e o outro não. Mas ele não é filho? É. Ele semeou? Não. O outro semeou? Semeou. Então, é justiça de Deus, é. Quem semeia, colhe. Quem não semeia, não colhe. É simples dessa forma. Não tem nada de malabarismo e nem orações trêmulas. Você viu aquelas orações? Senhor, abençoa! Achando que tremendo vai ficar mais bonita a oração e Deus vai abençoar. Mas é cheio de sentimentos fracos. Por isso que o povo anda como está andando. A maioria vivendo mal. E eles perguntam: Deus, por que o Senhor não fez isso por mim? Deus, por que o Senhor não fez isso por mim? Que cara louco. Ele não conhece Deus, não. Como é que você fala com Deus desse jeito? Você é atrevido, rapaz. Como? Desafiei Deus. Você é um louco, rapaz. Você está desajustado da sua mente. Que isso? Como é que um homem pode chegar diante de Deus dessa forma? Porque foram ensinados por pastores gananciosos, ladrões, colocando o povo numa situação difícil diante de Deus, cobrando de Deus. Deus não se cobra. Deus é Senhor, é soberano, cale-se diante dele toda a terra. Assim é, abençoado. Então, devemos ter este sentimento de Abraão, porque Abraão é o nosso pai na fé ou da fé. Segue Abraão. Os nossos dízimos é baseado em Abraão. Não é baseado em Malaquias, não é baseado em nada, é em Abraão. E Paulo, como respaldou isso, então nós ouvimos Paulo. Porque se Paulo não tivesse respaldado, também nós não íamos ouvir ele, não. Foi o único que exaltou Abraão, foi praticamente Paulo. Porque Abraão foi uma base sólida para a minha e a sua prosperidade. Assim é? Você recebe isso? Vamos então ficar de pé e fazer a nossa confissão firme e trazer assim os dízimos e oferta à casa do tesouro. Abba, Padre, é onde tem muito mantimento, que é a palavra. Diga: eu recebo e reconheço Deus na minha vida, que já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ao semear, semeio com inteligência, porque faço isso segundo a direção de Deus, como agricultor que semeando, hei de ceifar sem limites na minha vida, para que a palavra, o evangelho do Senhor corra e seja salvo o crente pela loucura dessa pregação. Assim eu faço. Glória, Abba, Pai.